Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui para contar um pedacinho assim do meu testemunho, de algo que Deus fez na minha vida. E se você acredita que Deus faz, que Deus pode tudo, vem ver mais um testemunho de que realmente Deus faz. Deus, ele cuida de nós quando a gente menos se percebe, a gente menos imagina. Tudo corre normalmente na vida da gente, a gente trabalha, viaja, tem nossos compromissos e muitos, e por vezes tudo parece tranquilo. E tem horas que parece que tudo tá muito turbulento e nossa mente fica cansada, enfim. A vida é assim. E a minha, com certeza, não foi diferente. Até que em alguns momentos da sua vida você se vê em algumas situações que parece que as coisas começam a andar para trás. E comigo aconteceu, só que eu não me dava conta, sabe? Eu trabalhando com os meus compromissos na igreja, com muita coisa mesmo para fazer. E eu sempre tive uma vida assim muito corrida, sabe? Por exemplo, eu poderia muito bem ter meu trabalho, chegar em casa, ficar quietinha, sentar no meu sofá, assistir uma TV, fazer alguma coisa, mas não, eu sempre invento alguma coisa, eu sempre tô fazendo um teatro, tô fazendo uma. Enfim, eu sempre tô envolvida com alguma coisa, como agora eu tô tirando meu tempo, eu tiro meus dias de sono pra estar aqui gravando, falando de Deus, enfim, ajudando as pessoas de um modo geral. Esse é o meu jeito e sei lá, eu não consigo ser diferente. E eu não sei se acontece com vocês, mas comigo, por muitos anos, assim, por essa vida corrida, chega um tempo que a sua mente está muito cansada e parece que você, não, para, eu tô precisando de um remédio, sabe, de um fortificante. Meu pai, assim, todo ano tem as suas épocas que tem um serviço muito puxado e depois disso a minha mãe sempre dava, assim, às vezes um remédio de verme antes ou simplesmente a vitamina, uma vitamina, um fortificante para que a gente melhorasse e tudo continuasse normal. E é assim, o nosso cérebro precisa disso, sabe? Porque às vezes a gente só usa e não repõe, não come o que é pra comer normalmente. E eu achava que eu tava passando uma situação assim, que eu precisava de um remédio, só que eu tomei o primeiro, eu tomei o segundo, eu tomei o terceiro, e a gente começa com aqueles esquecimentos, eu esqueço e, sabe, coisas que provêm mesmo de uma mente cansada, enfim, até que eu comecei a frequentar os médicos, tava começando a ter problemas no meu trabalho É impossível, gente, você trabalhar no caixa e você não ter problema com isso, sabe? Você trabalhar com um atendimento, você ter que dar recados, enfim, fazer mil e uma coisas às vezes ao mesmo tempo e você não ter problemas com isso, sabe? Mas as coisas começaram tão devagar, eu disse, mas eu tenho alguma coisa, gente, sabe? Eu tomei remédio, mas eu não melhorei, mas que coisa, eu tenho que tomar outro, será que é porque... Enfim, a gente pensa em inúmeras coisas. Então eu achei que o meu serviço estava muito turbulento e tal. Estou trabalhando muito para pouco dinheiro e eu resolvi trocar de emprego até que eu fui pro shopping e graças a Deus colocou pessoas na minha vida que me ajudaram demais. Enfim, Deus sabe os seus caminhos. E então as coisas começaram, já estava num nível assim muito avançado, eu fiquei sem férias, sem nada. E é lógico que os problemas não acabaram. A vida continua, o trabalho continua até que você começa a se ver em desespero, sabe? Porque você não sabe o que está acontecendo. Eu era cobrada e muito porque eu recebia inúmeros cheques o dia inteiro, trabalhava com dinheiro, trabalhava com coisas que você tinha que lembrar de muita coisa ao mesmo tempo, além do teu trabalho que você tinha que fazer. Trabalhava de segunda a segunda, para quem trabalha em shopping sabe como é. Então você recorre aos médicos, os médicos falam que isso é normal e você fala, não, mas isso já tá há tempo, isso não é normal. Mas infelizmente a gente sabe que a maioria dos médicos hoje, infelizmente acontece isso. Eu conheço pessoas que estão na cadeira de rodas por esses problemas, sabe? De não mandar fazer exames, de não encaminhar, enfim. Mas eu tava acreditando no médico também. Por mais que as coisas estivessem assim, às vezes você resolve acreditar que eles estão certos. Só que eu não conseguia mais. As coisas foram piorando, eu ouvi piadinhas, gente, demais. Porque você não lembra, diz que tinha que procurar um especialista, um médico pra cabeça, e aquilo vai te machucando, porque pra você não tem nada. Sabe, você... Tipo, poxa, eu já fui no médico, eu não tenho nada. Eu não sei mais o que tá acontecendo. Afinal, a minha situação era a seguinte... Eu ia fazer alguma coisa, eu não lembrava, eu ficava assim, meu Deus, o que era mesmo? Mas não dava tempo, Raquel anota, as pessoas falavam assim pra mim, Raquel anota no papel, mas eu mil e um papel assim na minha frente e eu fazia assim, eu tenho que fazer tal coisa, vou anotar, pegava a caneta.
que eu ia fazer mesmo? Gente, a situação era crítica que não dava tempo de eu anotar. Não era o normal, sabe? Eu comecei a ser muito cobrada, eu comecei a ser chacoteada por pessoas ao meu redor, eu comecei a ter problemas que eu não gosto nem de lembrar. Porque foram problemas que me machucaram, sabe? Hoje eu sei que Deus, Ele restaurou tudo isso, porque hoje eu vejo muito mais milagre que aconteceu na minha vida do que antes. Eu e meu esposo estávamos passando por uma situação muito crítica financeiramente, por algumas coisas que aconteceram na nossa vida, e eu precisava trabalhar. Mas até que chegou uma situação, a gente resolveu, chega. Eu e ele resolvemos que eu iria dar meu aviso no trabalho e tentar ficar assim um tempo. Sabe, eu fiquei em casa, quem sabe eu precisaria mesmo de um descanso, porque não estava tendo outra solução. Os remédios parece que não resolviam, eu me esforçava o máximo para que esses problemas não acontecessem, até uma ligação que eu atendesse. Se eu fosse anotar, eu não poderia desligar o telefone, pera, você tem que repetir, eu vou escrevendo. Só que é difícil para uma pessoa, para um patrão, entender isso, sabe? Eu sempre falava que as coisas que davam errado não era porque eu queria. Eu tentava, mas eu não conseguia. Mas então, antes de eu pedir as contas do meu trabalho, quando a gente realmente resolveu, eu deixei para pedir as contas no começo do mês para fechar o mês inteiro de aviso, até que Deus resolve dar um jeito na situação. Meu esposo já estava trabalhando à noite para fazer extras, para ajudar nos orçamentos. E como eu trabalhava os finais de semana, então eu sempre ficava na casa da minha sogra. Só que quando eu chegava lá, que ela ia ao culto, eu dizia assim: ah, não, eu não vim preparada para ir ao culto, ou não levava roupa, sabe? Ela sempre acabava não indo por causa de mim. E nesse dia foi diferente. Esse dia eu cheguei em casa, meu marido falou que ia trabalhar. Ele disse assim: ah, amor, eu vou falar pra sua mãe que eu vou ao culto com ela, sabe? Se eu falar que eu não vou, ela também vai ficar, sabe? Mas isso tudo, Deus lá do céu já tinha marcado o encontro, sabe? Mas eu não sabia. Até que eu realmente cheguei na casa dela, ela estava preparada para ir ao culto e eu fui, do jeito que eu estava. Só que quando a gente menos espera, é a hora que Deus chega e resolve tudo. Eu chegando lá, uma pessoa, enfim, que eu nunca tinha visto, na verdade só vi esse dia mesmo, depois nem sei. Eu só lembro que ele tinha o nome de Daniel, até porque é o nome do meu cunhado. O culto tava bom, o culto tava normal, até que no final, o pastor que estava lá na frente, ele me chamou lá do meio da igreja, tava no final, e disse: você que está assim, assim, assim. Me falou minha roupa. Eu fui e eu achei que ele ia falar normalmente, mas Deus, como conhece o nosso coração, Ele sabe que tem coisas que não adianta falar pra você. Tem coisas que você pode duvidar, e eu estava numa situação assim, que talvez que se Deus usasse outra forma para falar comigo, talvez eu duvidasse. Não porque eu duvido de Deus, mas é porque às vezes a vida tem altos e baixos. E você anda assim, balanceado com tudo, sabe? Quando eu me acheguei à frente, ele perguntou se tinha algum familiar. E ele não falou mais nada, ele apenas começou a me imitar em cima do púlpito. Do altar, melhor dizendo. Ele começou a me imitar e quando ele começou assim, eu fiquei assim... Eu não sei se eu começo a rir ou se eu começo a chorar. Porque Deus não apenas falou para ele o que estava acontecendo, como Deus mostrou para ele como eu fazia. Sabe, coisas que ninguém sabia dali, coisas que ninguém sabia de outro lado, sabe, quem sabia disso era minha sogra, que via eu fazendo isso às vezes que ela ia da minha casa, quem via isso era as pessoas do meu trabalho, o meu esposo, mas não estava na hora também, e Deus usa de formas que você nem imagina para marcar a sua vida para sempre. Eu lembro-me de anos atrás que muitas vezes eu falei assim: ah, mas eu não tenho testemunho impactante para contar, sabe? Na verdade, a gente esquece que a própria salvação que Deus nos deu é um grande testemunho pra gente contar. E hoje eu sei disso, sabe? Então ele começou a me imitar em tudo, mas do jeito igual eu fazia. Parece que tinha que ter uma câmera lá filmando. Na hora minha sogra olhou e disse: meu Deus,
igualzinho ela faz. Então Deus deu o diagnóstico do problema para ele. E o que estava acontecendo comigo era... Eu vou tentar explicar assim por cima para vocês. Nos nossos neurônios tem um líquido que movimenta, né, todos os nossos neurônios. Que é como se fossem ali, tipo a engrenagem, eu não sei se é assim que se pode se falar. E esse líquido, ele estava secando. E quando esse líquido secasse, era o tempo de que eu ia parar assim, do manicômio. É doído pensar isso, mas... Obrigado, Jesus. Mas essa era a causa, e depois eu conversando com algumas pessoas também que são enfermeiras, realmente esse é o problema. Quando eu ia pensar alguma coisa que faltava o líquido, era onde não deixava com que eu memorizasse, porque esse líquido, ele é funcional para memorizar, enfim, para guardar as informações no nosso cérebro. E era isso que não acontecia comigo, né? Eu não conseguia memorizar as informações, eu não conseguia nada. Tava quase imprestável, na verdade, porque o nosso cérebro, ele é tudo. Então, é tão lindo, sabe? Ver que Deus se preocupou comigo, ver que Deus, sabe, usou de uma forma extraordinária para mostrar isso pra mim. Chegou numa hora que eu nem imaginei na minha vida, que eu tinha resolvido sair do meu trabalho para ficar em casa para ver se eu melhorava. Poderia muito bem ser depois, sabe? Quando eu estava em casa, enfim, mas não, ele usou esse dia. E eu saí do meu trabalho, eu fiquei em casa e faz 3 meses que eu tô trabalhando. Porque eu fiquei esse tempo todo em casa. A gente cumpriu com o combinado, eu estava muito traumatizada por coisas de trabalho. Eu estava muito traumatizada mesmo. Eu estava com pavor de pegar outro emprego, para não ouvir algumas coisas, sabe? Então, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a trabalhar e que eu comecei, gente, hoje eu tenho prazer porque Deus me faz lembrar disso praticamente todos os dias. Tipo assim, tá vendo como eu te curei? Tá vendo como é que eu faço as coisas? Tá vendo como eu te amo? Tá vendo como eu se preocupo contigo? E hoje eu vejo o grande resultado que Deus tem feito na minha vida. Enfim, gente, é muito difícil falar isso, sabe, pra mim. Só eu sei o quanto eu sofri. Só eu sei o quanto eu... Sabe? Deus sabe o quanto que eu chorei. Que nem meus pais sabem disso. O quanto eu chorei. Mas graças a Deus, Deus fez um grande milagre. Um milagre que eu vou lembrar pra minha vida inteira. Que eu nunca vou esquecer. Se você também tá precisando de um milagre na sua vida, espera que Deus tenha a hora certa, sabe? Espera que Deus ele vem na hora que a gente menos imagina e faz um milagre acontecer. Eu creio num Deus que faz milagres, eu creio num Deus que pode tudo. Ele faz acontecer. Eu confesso que eu não fui a pessoa que eu deveria ser nesses momentos. Eu não fui. Foi totalmente misericórdia. Eu não fui aquela pessoa certinha, porque eu era tão cobrada, eu era tão, sabe, que o errado já nem me incomodava mais. Eu não fui a pessoa exemplar nesse meu trabalho que eu deveria ter sido. Eu não fui. Mas Deus, ele, com sua grande misericórdia, ele chega e diz, eu te amo. E assim como ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua também. Eu espero que esse vídeo toque a sua vida. Sabe, Deus tem me tocado há muito tempo para fazer esse vídeo e até agora eu não tinha feito. Mas ele toque seu coração. Que Deus possa falar com você através desse vídeo. Creia nele. Ele pode tudo. Me conte aqui nos comentários se você tem uma história assim para contar. Me conta qual o maior milagre da sua vida. Eu quero muito ouvir e eu creio que quando a gente faz isso, edifica a nossa fé. Nós precisamos passar esse testemunho para frente. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Aproveita e já compartilha para edificar a fé de alguém. Se inscreve aqui no canal, não deixa de deixar o seu like, que me ajuda bastante também na divulgação. E que Deus abençoe a sua vida grandemente. Um beijo da Kel para você. Não esqueça as minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação. E lá na minha página também do Facebook, no Instagram, eu sempre posto uma mensagem de Deus para vocês todos os dias. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau.